Tá querendo montar uma Kombi Home e não sabe se vale a pena, se não vale a pena? Então você caiu no vídeo certo. Hoje a gente vai bater um papo sobre todas as histórias que envolvem a Kombi, sobre as principais dúvidas que me perguntam quando eu encontro alguém que quer saber como é ter uma Kombi Home, como é fazer essa montagem, se vale a pena, se é seguro, se é confiável. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então vamos lá. Salve, salve meus amigos! Aqui é o Gustavo do Nova Jornada. E hoje eu estou aproveitando uma manutençãozinha que eu estou fazendo aqui na Kombi e vim trazer algumas respostas para quem está querendo morar numa Kombi ou viajar com uma Kombi, né? Entender algumas coisas sobre o que é ter uma Kombi Home, tá? E aí um dos primeiros assuntos que eu trouxe para vocês, muita gente fala, né, que a Kombi abre portas para os viajantes. E isso é uma verdade, eu já pude comprovar isso mais de uma vez. Conforme você vai viajando, vai chegando nos locais, vai parando em camping e tal, sempre vem alguém conversar com você e vem querer saber do seu projeto e querer saber como que é viajar e tal. Então, esse é um ponto positivo e um ponto negativo, né? Porque assim, é um ponto positivo porque a gente acaba conhecendo muita gente, mesmo para quem viaja sozinho na Kombi. Você nunca vai estar sozinho, sempre vai ter alguém que vai chegar, vai querer bater papo. E se você for uma pessoa aberta a essa conversa, tal, você vai conseguir conversar. O ponto negativo é porque às vezes você não quer, né, às vezes você está querendo ficar ali quietinho no seu canto, tal, e aí você precisa dar uma fechada nas portas, né, para ficar mais reservado ali. E mesmo assim, algumas vezes alguém vai bater ali na tua porta, vai dar uma espiada pela janela, né, dar aquela olhada assim e tal, e vai querer saber, né, como que é essa rotina, saber como é essa vida. Eu acho muito legal isso, acho uma forma de você interagir com as pessoas, assim, que é o máximo. Eu tive oportunidade de conhecer locais que eu não conheceria se eu não tivesse essa abertura, né? Porque os locais vieram conversar e me indicaram locais para conhecer e tal, e foi muito bacana. Então eu acho assim, é uma coisa muito legal. Outra coisa que falam muito, né? Que a Kombi tem um motor muito fácil de mexer. Fácil para quem, né? Realmente ele é um motor fácil, mas para você aprender a mexer, você precisa se esforçar, você precisa batalhar, você precisa, sei lá, assistir vídeo no YouTube, ter um mecânico de confiança que esteja disponível para te ensinar a mexer nas principais coisas. Mas assim, dá para dizer que os pequenos ajustes assim você consegue fazer, tá? Já de primeira, assim, por exemplo, trocar as mangueiras de combustível, trocar a vela, trocar filtro, essas coisas assim são super simples de fazer, basta você ter a coragem e a atitude de fazer. O que eu reservo mais assim para cuidados assim é realmente nessa parte de mangueira de combustível, essas coisas que vão envolver a gasolina ali, porque a Kombi já tem esse histórico, né, de pegar fogo, que isso também é relativo, assim, realmente existe essa facilidade, mas é muito decorrente do tipo de manutenção que é feita, né? Você tem que ter o cuidado para um veículo que passa ali os combustíveis perto da área de distribuidor, da área e o próprio motor que é muito quente ali, que pode causar um incêndio. Outra coisa que falam muito também, eu vou comprar uma Kombi porque a Kombi é fácil de encontrar peças. Isso aí, galera, depende muito, depende de onde você tá, depende, principalmente assim, se você pretende viajar para fora, essa história já muda completamente. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente aí sobre os tipos de Kombi, mas não interessa o tipo de Kombi, tá? A produção da Kombi parou há muito tempo nos outros países e é muito difícil de achar peça, e quando você acha é muito caro. Então, se você está comprando uma Kombi para viajar para fora do país, tenha isso em mente, tenha uma reserva para essas peças. De preferência, saia aí com um kit bem considerável aí de peças de reposição, para você não passar sufoco lá fora. Aí entra também nessa questão de peças baratas, né? As peças são baratas aqui no Brasil, assim como de encontrar, né? Por mais que você esteja num local distante, você acaba encontrando pelo Mercado Livre. Às vezes fica um pouco caro por causa do frete, mas as peças em si não são caras. Também não são tão baratas quanto o pessoal fala, tá? Você vai ter peças aí, sei lá, custo bem baixo, né? Como um filtro de combustível, mangueiras, essas coisas. Mas você também tem ali cabeçote e alguns itens que são mais caros. Eu precisei reformar o motor da minha Kombi aqui, eu tenho uma completa noção aí. Eu gastei numa faixa aí de
somando tudo, né, durante todo esse tempo que eu mexi aí, deve ter dado uns 4 mil reais só de manutenção do motor. Tá? Principalmente a parte de cabeçote ali, você tem que comprar um cabeçote de qualidade, tem que ter alguém que entenda para mexer nisso aí, porque uma montagem errada aí você pode prejudicar bem aí o teu motor, então fica atento com isso aí. Aí a gente entra nesse detalhe dos mecânicos, né, de qualquer mecânico mexe. Isso já é, principalmente para quem tem uma Kombi a ar, cara, já é uma lenda, tá? Tá bem difícil de achar mecânico que mexa, e quando acha, raramente o mecânico sabe o que está fazendo. Então, é sempre bom pesquisar na tua área, aí, na tua região, entra para os clubes e grupos, né, de quem tem motor a ar, que tem essa comunidade aí, né? A gente sempre acha uma comunidade perto da gente para poder indicar os mecânicos que mexem, mas... cara, dentro do possível, aprenda a mexer no seu motor, tá? Eu não recomendo que você fique tirando o motor e pondo o motor sem precisar e tal, mas assim, levou para fazer alguma coisa, cola ali no mecânico, tenta assistir o que ele está fazendo, se ofereça para ajudar, porque é assim que a gente vai aprendendo, sabe? Tem mecânico que não vai querer que você fique perto, que vai falar, ah, deixa aí a Kombi, depois eu te ligo e tal, e... sinceramente, as experiências que eu tive com mecânico assim não foram legais, então eu não deixo mais. Se o mecânico não quer mexer na hora, eu tento marcar um horário, mas eu quero estar presente. Se ele insistir que não dá, aí eu não quero, porque assim, existem peças de Kombi que são difíceis de achar hoje. O cara pode ali trocar uma peça que você não viu e botar uma peça com problema e você não sabe, e aí a tua peça que estava boa ele vai vender ali por um preço razoável e vai te deixar com uma bomba ali na mão. Então tem várias coisas aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de motor a ar. Em relação à Kombi Flex, você já vai achar mais mecânicos aqui no Brasil disponíveis para mexer, tá? Mas isso não quer dizer que as peças sejam baratas. Eu não tenho uma Kombi Flex para opinar, mas tenho alguns amigos que têm, e eles falam aí que tem algumas coisas aí que são carinhas para Kombi Flex. E aí, entrando nesse assunto da Kombi Flex, as pessoas costumam falar que a Kombi Flex é mais confiável para viajar, né? E também é um depende isso aí, vai depender da manutenção, de como tá. Por exemplo, a minha Kombi aqui, eu tô super confiante com ela, sabe? A gente mexeu no motor inteiro dela, deixou ela... tipo, eu já fui para Curitiba na Expo Motorhome ano passado, fui e voltei sem problema nenhum. Tá zerado o motor, sabe? A gente fez um trabalho bem feito, o mecânico me ajudou em algumas coisas, outras coisas eu fiz aqui sozinho mesmo. Mas assim, e a Kombi Flex, ela tem também alguns problemas crônicos que você precisa ficar esperto. Por exemplo, tem o problema de refrigeração dela, o radiador dela fica ali na frente, tem que ter todo esse encanamento que leva a água lá para o motor super funcionando, senão você vai ter problema de aquecimento. Diz que já tem um histórico aí desses canos de ferro enferrujarem e virar uma meleca aí quando tá desgastado e tal. Vale a pena dar uma pesquisada nisso também, tá bom? Então assim, eu acho que a Kombi ser confiável para viajar é questão de a Kombi ser confiável, não o tipo de Kombi, né? Você precisa ter um motor feito bonitinho, tal, não só motor, né? Freio, suspensão, tá? Por exemplo, a questão da folga, né, da Kombi, né, todo mundo fala, porra, a minha Kombi tem uma folga mínima. A gente fez um trabalho bem feito nela e o proprietário anterior dessa Kombi tinha acabado de trocar a caixa de direção. Então, dá pra ver que esse é um fator importante, né? Se a Kombi tem muita folga, não tem jeito, tá? Chegou a hora de trocar a caixa de direção, chegou a hora de trocar todo o sistema ali para deixar ele redondo. Tem o negócio de pino central, um monte de coisa ali que você pode olhar, mas dá para arrumar, tá? Você não precisa ficar com uma folga aí de 2 voltas na tua Kombi. Se ela tiver assim, ela tá ruim. Então você tem que arrumar. O combustível, né? O consumo de combustível. Eu tive uma experiência com essa Kombi quando eu fui e voltei para Curitiba. Fui e voltei de Curitiba. Que na ida eu gastei muito combustível, muito mesmo, tá? Eu fiz cerca de, sei lá, 7 por litro. Mas eu fui pela Serra do Rastro da Serpente, que tinha bastante subida, muito primeira, segunda, terceira ali, que a gente vai né, na direção e tal. E na volta, eu voltei pela BR até uma região ali de perto de Registro, e depois eu peguei uma outra serra para vir para minha casa. E até ali, naquele pedaço ali, eu não sei se o marcador viajou, mas pelas minhas contas ali, eu fiz 12 por litro, tá? Eu não acredito que chegou a isso, eu imagino que tenha sido uns 10 no máximo, mas o fato é, na conta lá que eu fiz, eu enchi o tanque lá em Curitiba, até o primeiro estágio, aí
marquei a quilometragem. Quando cheguei na cidade, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu deixo escrito aí, eu abasteci de novo, enchi o tanque até o primeiro estágio, e quando eu calculei a média deu 12 por litro. Eu confesso também que eu vim bem de boa ali, eu vim 80 no máximo na BR, e era bem plana, bem reta, dando aquelas tiradas de pé em descida tal, para deixar, sabe, para tentar economizar o máximo. Será que foi 12? Não sei. Diz aí nos comentários, você que tem Kombi aí, quanto que a tua faz por litro. Eu não confio muito nessa galera que fala que faz mais de 12, mas assim, tirando as Kombis Flex, que eu não tenho noção assim de quanto que faz, mas essas Kombi movida a ar eu acredito aí no máximo uns 10 por litro, tá? Então tenha isso em mente aí, também tem esse consumo aí de gasolina. Outra coisa importante de falar é o tanque, né, que são de 40 litros, mas tem muita Kombi aí que não é bom encher o tanque, sempre bom você ter essa noção de se o tanque tá. O meu, por exemplo, eu tive que arrumar, porque quando eu enchi o tanque até o primeiro estágio ali, ele já vazava gasolina, tive que mexer aqui na tampa da boia ali para consertar o vazamento, às vezes vaza pelo cano do respiro, enfim. Façam, né? Se você que tem aí uma Kombi, tá começando a querer viajar com ela, faça uma revisão completa nessa parte dos combustíveis, assim. Isso daí é muito importante, porque pode acabar com a tua viagem, com o teu sonho, com tudo. Então tenha cuidado com isso daí. Então vamos falar do espaço, né? O espaço que a Kombi tem aqui para a parte habitável, né? Essa parte, gente, eu recomendo muito vocês experimentarem se vocês forem viajar em casal. Por que eu estou falando isso? Para uma pessoa sozinha, que nem eu viajo aqui, é super tranquilo, super gostoso. Eu adoro estar aqui, sabe? A gente tem um espaço grande aqui de cama, durmo super bem. E quando tá chovendo alguma coisa assim, ou quando eu tô cozinhando e tal, eu tô sozinho aqui. Então tá tranquilo, não preciso me preocupar com espaço, com gente atrapalhando. Agora, tendo mais uma pessoa aqui, eu já tive algumas experiências estando mais de um dentro da Kombi, não tem jeito, um vai ter que ficar lá fora. E se não tiver como ficar lá fora, num dia chuvoso, num lugar que não é legal ficar do lado de fora, vai ser estressante, tá? Às vezes é até bom ir para a cabine ali, para ter esse espaço, para, vamos supor, alguém tá cozinhando aqui, a outra pessoa senta lá na cabine, ou pula lá para trás, pro chiqueirinho ali da cama, se couber, né? Mas não dá para ficar dois adultos aqui no salão quando você está cozinhando ou fazendo alguma coisa, que vai dar estresse. Então eu digo que a Kombi é um carro excepcional para quem viaja sozinho, e para casal você tem que estar numa sinergia muito legal ali para as coisas rolarem numa boa e não estressar, tá? Quem viaja aí em casal, quiser deixar um comentário e complementar aí ou discordar de mim, fica à vontade. Mas essa é a minha opinião, tá? Sobre a Kombi ser confiável de viajar, né? A gente volta naquele papo de manutenção. Se tua Kombi tiver com a manutenção em dia, tudo certinho, se você tá deixando tudo reguladinho, perfeito, a Kombi tá no ponto, tá com óleo, tá com os filtros trocados, tá com os cabos de vela numa boa, as velas estão boas, tua bobina tá boa, são essas coisinhas que a Kombi costuma deixar a gente na mão. E às vezes, o que eu costumo dizer, eu já tive problema com a Kombi em viagem, e ela não pelo menos a minha, nunca me largou na mão 100%, a ponto de eu precisar de um guincho, sabe? Mesmo quando eu fiquei com 2 cilindros só funcionando, ela se arrastava, mas ela foi. Ela foi até onde eu consegui chegar, para parar com tranquilidade e olhar, perceber qual era o problema, tendo peças de reposição comigo, fiz as trocas. Por isso que é muito importante você entender o motor do carro, como ele funciona, porque aí você já vai sacar o que está acontecendo, você já vai saber para onde ir procurar o problema, sabe? Isso é bem legal para quem está pensando em viajar por períodos longos, cair na estrada, fazer, né, viajante mesmo. Então, sim, a Kombi é confiável, assim como qualquer outro carro, desde que você tenha a tua Kombi com a manutenção em dia, tá bom? E como que é viajar com a Kombi, né? É uma pergunta que eu recebo bastante, assim. Primeiro, assim, eu sou suspeito para falar, eu amo viajar de Kombi, eu sou apaixonado por isso aqui, desde quando eu comecei, desde quando eu comprei essa Kombi, qualquer rolê que aparece eu quero fazer com ela, tal. E é um tipo de viagem assim completamente diferente. Eu costumo dizer que é uma viagem
onde você aproveita não só o destino, mas você aproveita o caminho também, sabe? Ela tem esse ponto de vista um pouco mais alto, então você consegue perceber coisas na paisagem que dentro de um carro você não consegue. Você vai num ritmo mais devagar, então você tem tempo de apreciar mais, né? Se você é um cara que viaja com pressa, que quer chegar logo no seu destino, a Kombi não é para você. É um carro para você ir curtindo a viagem. É uma viagem completamente diferente de uma viagem de carro, né? E mesmo, eu acho assim, às vezes o pessoal compra uma van ou alguma coisa assim que tem um motor mais forte pensando nisso, mas na hora que você está com a sua casa toda montada, né? Eu acho que você andar rápido é botar tudo que você tem ali em risco, sabe? Porque o carro não tem mais o mesmo comportamento depois que está montado como motorhome, né? Eu mesmo fiz uma montagem super simples aqui, porque eu pensei só na parte... Eu não fiquei preocupado com estética, eu não queria que ficasse uma casa bonitinha. Eu usei as madeiras mais leves que podia. Só onde aqui tem o tampão aqui que eu comprei uma madeira de melhor qualidade, um pouquinho mais pesada, mas o resto é tudo madeira leve, para eu ter aí um carro leve para dirigir, né? Eu acredito que eu consegui chegar num projetinho aqui que tá super tranquilo para viajar, super funcional, né? Onde eu me preocupei mais assim, por exemplo, eu tinha até, vou mexer a câmera aqui, ó, nessa região aqui eu tinha uma mesa que ela era basculante, ela levantava aqui. Eu arranquei fora essa mesa porque ela não era funcional, embora na hora de ficasse bonito aqui, de levantar e sentar lá no sofá e mexer, eu vi que, a posição no sofá com a mesa não era confortável. E eu tenho essa bancada aqui, onde eu estou com o celular apoiado, que tem a mesma dimensão que tinha a mesa aqui, e eu fico numa posição muito melhor para trabalhar aqui, então arranquei fora, ficou mais fácil o acesso para as coisas que eu tenho no armário, enfim, ficou funcional, sabe? Então, sabe, você vai andar devagar, você vai apreciar a paisagem, você vai apreciar os momentos que você está viajando, você vai parar mais, porque dependendo de onde você está indo, o motor da Kombi precisa parar para esfriar, no caso das air cooled, né? Do motor a ar, você vai precisar parar para deixar ele esfriar um pouquinho, e aí você vai escolher lugares nesse trajeto para fazer isso, para apreciar uma paisagem, para fazer uma refeição, enfim. Cara, eu sou apaixonado por viajar de Kombi. É uma coisa assim incrível. Eu recomendo para qualquer um que tem essa vontade, experimente, sabe? Eu não sei se na sua região aí você consegue alugar uma Kombi por um final de semana para fazer uma viagem e tal, mas pode ser um caso de amor e pode ser um caso de ódio. Então é muito importante se você conseguir, fazer esse teste. Algumas dicas bônus aqui que eu vou dar para vocês em relação à Kombi com motor a ar, tá? Eu recomendo muito que você tenha um leitor de temperatura do óleo. Eu comprei o da Grachá, funciona super bem. Eles me deram uma puta assistência para fazer a instalação. Eu mesmo fiz a instalação aqui. Não vou dizer que é fácil, principalmente a parte elétrica ali é uma coisinha meio chata. Mas a parte de passar o cabo por baixo da Kombi, chegar lá na peça lá onde tem que encaixar essas coisas, foi super tranquilo. De repente você pode fazer isso na tua casa e depois só vai lá num autoelétrico e pede para ele fazer a ligação. Super importante. Outra coisa que eu coloquei também foi um leitor da bateria do carro, né, no caso, lá na frente no painel, para eu sempre ter uma ideia de como está a bateria do carro, se ela está carregando, se ela não está. É um medidor ali de corrente, né? Que eu deixo ele ali e eu sempre fico monitorando, principalmente quando o carro tá andando, né? Pra gente ver se o alternador tá funcionando, se tá carregando, pra gente, sabe, não ficar na mão em qualquer situação, né? De estar acampado em algum lugar aí e depois acordar com um susto aí que não tem bateria. Outra coisa que o pessoal costuma fazer, que eu não fiz na minha Kombi, trocar o câmbio, né? Não mexi nisso, eu mantive o câmbio original. O meu câmbio ele já veio um pouquinho mais alto que o câmbio normal da Kombi, então ele não é tão ruim assim, né, de mexer. Eu me acostumei com o câmbio e me dá uma certa segurança, porque assim, a minha Kombi,
o câmbio é completamente bizarro. Então, se o cara tentar roubar, ele vai apanhar. Ou ele é combeiro, ou ele vai apanhar para levar essa Kombi embora. Então, já chega, eu costumo dizer ali que o meu câmbio é o meu seguro da Kombi. Eu tenho um seguro para Kombi também, existem algumas opções no mercado, eu não vou fazer propaganda aqui qual que eu tenho, porque eu nunca usei, então tenho medo de recomendar e alguém precisar e ser uma porcaria. Mas eu fiz um segurinho aí só em questão de reboque e questão de roubo, tá? Acho que ele cobre também acidente para terceiros, assim, mas não é uma franquia que não é muito alta, assim. A minha preocupação maior era ficar na mão e ter que pagar um guincho, uma fortuna. E eu vou ficar com esse seguro só enquanto estiver viajando pelo Brasil. Na hora que eu for para fora, esse seguro já não cobre, então eu já vou cancelar. Não mexi na direção, como eu falei para vocês no começo. A direção da minha Kombi, ela é a direção original. E não pretendo mexer também, super me adaptei. O que eu recomendo para vocês é, se vocês têm uma Kombi e não mexeram, não trocaram por direção do Monza e blá blá blá, não tentem manobrar a Kombi com ela parada, tá? Então você vai manobrar, sempre põe ela um pouquinho em movimento e aí você começa a fazer o esterçamento do volante, que aí você vai ter mais facilidade aí para fazer essa manobra. O volante, ele é realmente mais pesado, né? É um volante que não é hidráulico, então, né, hidráulico ao suor, ao músculo. Então você vai precisar ter essa jogada aí de, dar uma bombadinha nela, né, para ela andar um pouquinho e já começa a manobrar. Precisa ficar muito esperto com a questão de colocar periféricos que puxam a energia do carro. O alternador da Kombi, ele é bem fraquinho, tá? Então qualquer coisinha que você liga, ele já começa a ter uma certa dificuldade de carregar a bateria. O próprio farol alto do carro aqui, quando você liga, você já vê a bateria dando uma queda assim. E a bateria do meu é novo, tá? Eu troquei a bateria não faz, sei lá, 3 meses que eu troquei a bateria. E eu percebo isso, quando eu ligo o farol ele já dá uma caída. Então o que eu tenho ligado aqui de periférico na Kombi, na bateria do carro, é som do carro, que eu comprei um sonzinho simples. Pretendo colocar, eu tenho até o multimídia para colocar, mas ainda não fiz isso. E tenho também ligado na energia da bateria do carro o medidor de temperatura do óleo, mas isso eu acredito que não deva puxar muita energia. Tá? Acho que eu consegui abranger todos os assuntos que eu queria falar para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês aí nessa questão de escolha do seu motorhome, né? Se você vai de Kombi, se você vai escolher outra coisa. Eu não posso opinar por uma van ou por um outro tipo de carro, porque eu nunca experimentei, mas posso dizer que estou muito satisfeito com a Kombi, embora esse não fosse o meu plano original. O meu plano original era uma van, e por questão de cascalho eu acabei indo para a Kombi. Confesso que estou bem satisfeito, tá? Não me arrependo aí de ter feito essa escolha e não pretendo trocar por uma van futuramente, tá? Talvez para uma viagem para fora eu não pretenda fazer com Kombi. Eu ainda não decidi isso, porque ou eu carrego todo um motor reserva comigo, ou eu vou me lascar se eu tiver algum problema, porque vendo aí os viajantes que estão ultimamente tendo problemas, seja na Argentina, no Chile, onde for, já estão sofrendo. O pessoal que chegou lá na América Central, pior ainda. Então eu não sei o que eu vou fazer em relação a esse assunto. Talvez eu troque de carro, mas eu não queria uma van, eu acho que eu iria para uma Fiorino ou alguma coisa assim. Eu gosto dessa coisa minimalista, sabe? Eu acho que para quem não carrega muita coisa, não tem uma expectativa de ter uma casa montada dentro do carro, que quer usar o carro para viajar, chegar nos destinos, fazer os rolês e ficar o menos possível dentro do carro, eu acho que a Kombi é ótima e acho que uma Fiorino, alguma coisa assim. Mas isso aí é papo para outra história, né? Me fala aí se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se está agregando vocês. Também a gente está começando o canal agora, ficou meio perdido aí do que fazer, se traz viagem, se traz informações sobre a Kombi, o que trazer de informações sobre a Kombi, se for o caso. Aceito sugestões de assuntos. Enfim, gente, participa aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa seu like e vamos nessa. Me ajuda aí a chegar mais longe nessa nova jornada. Um abraço e até a próxima. Falou!